Olá, meu nome é Alfredo e nesse vídeo vamos resolver a lista de exercício referente ao vídeo 5 do curso O que é Lógica. Vocês podem encontrar a lista de exercício no nosso site e vocês encontram o link para o nosso site aqui na descrição do vídeo. Vamos começar com a primeira questão, a questão número 1. Usando o método das tabelas de verdade, demonstre os seguintes argumentos como corretos, que os seguintes argumentos são corretos. Nós temos essa lista de argumentos e vamos escrever cada um deles e verificar se eles são ou não válidos. Para quem não viu o vídeo que explica essa relação, eu recomendo que vá no vídeo antes de continuar assistindo. Mas quem já conhece essa relação, vamos continuar. Então, vamos começar com a questão número 1, que diz que a partir das premissas A e a premissa não B implica não A, nós podemos concluir B. Como que fazemos para determinar se esse argumento é ou não verdadeiro? Se esse argumento é ou não correto? Primeiro, temos que analisar quem são as proposições atômicas que acontecem no argumento. No caso, nós temos duas proposições atômicas que acontecem. Elas são o A e o B. Então, temos que escrever na nossa tabela de verdade os valores A e B. E aí, escrever todas as possíveis combinações de valores de verdade para essas duas proposições. Então, no caso, nós temos VV, FF, VF, VF. Isso engloba todas as possibilidades. E agora, vamos escrever quem são as premissas e determinar a tabela em relação a cada uma dessas premissas. Então, a primeira premissa é a premissa A, então ela já está escrita. E agora vamos fazer as composições necessárias para determinar os casos em que é verdadeira a segunda premissa. Então, observe o seguinte, na segunda premissa, não B implica não A, ocorre não B. Então, temos que escrever primeiro a tabela do não B, que vai ser simplesmente inverter os valores da tabela do B. Então, V vira F, F vira V e assim por diante. Temos também que fazer agora a inversão dos valores de A, que vai ficar então FFVV em oposição à tabela do A, e depois fazemos a implicação. Como que faz a implicação? O modo prático de fazer a implicação é observar quem são os casos em que a premissa é verdadeira e a consequência é falsa. Esses seriam os únicos casos em que a implicação é falsa. Então veja que isso vai acontecer exatamente na segunda linha. A segunda linha é o único caso em que a premissa não B é verdadeira e a consequência é falsa. Então a implicação vai ser falsa nesse caso e todas as demais linhas verdadeiras. Então temos verdadeiro em todas as demais linhas. Para saber se um argumento é ou não correto, nós precisamos determinar se a consequência segue do caso das premissas serem verdadeiras. Então o que temos que fazer? Quem são as nossas premissas? Nós temos duas premissas. A e não B implica não A. Então temos que observar quais são as linhas dessa tabela em que ambas as premissas são verdadeiras. Quem são as linhas da tabela em que a primeira premissa são verdadeiras são a primeira e a segunda. E as linhas da tabela em que a segunda premissa é verdadeira são a primeira, a terceira e a quarta. Qual é a linha ou as linhas em que ambas as premissas são verdadeiras? Bom, isso é exatamente o que ocorre na primeira linha. É a única linha em que todas as premissas são verdadeiras. E observe que nessa linha a consequência de fato é verdadeira. E esse é o modo de determinar se o argumento é ou não correto. Observar as linhas em que as premissas são verdadeiras e verificar se a consequência nessas linhas, de fato, vai ser verdadeira. E isso acontece. Então, isso é um argumento verdadeiro. E ele é chamado de modus tollens, certo? Para quem tiver curiosidade, eu vou colocar um link aqui para uma página falando sobre o modus tollens. Vamos então para o segundo item, que diz A implica não B, tem como consequência não A e B. Veja só o que acontece nesse caso. Nós vamos novamente escrever as possibilidades de combinação de verdade para as proposições atômicas que ocorrem no argumento. Então, nesse caso, nós temos as proposições A e B e escrevemos as possibilidades para essas duas proposições. E agora começamos a
fazer as composições necessárias. Veja, nós temos A implica não B. Então, nós, antes de sabermos a implicação, precisamos determinar quem é o valor de não B. Então, no caso, invertemos o valor do B e agora analisamos a implicação A implica não B. Temos, nesse caso, que avaliar os casos em que a premissa A é verdadeira e a consequência é falsa. Nesse caso, somente a primeira linha vai ter como resultado falso e as demais vão ter resultado verdadeiro. Agora, vamos fazer a tabela de verdade para a consequência, para o não A e B. Nesse caso, observe que vamos ter que primeiro fazer a tabela de A e B. E nesse caso, nós sabemos que A e B vai ser verdadeiro somente quando ambos são verdadeiros. E isso acontece exatamente na primeira linha. Só quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, A e B é verdadeiro. Então, nesse caso, vamos ter verdadeiro e falso nas demais linhas. Observe que agora fazemos a negação dessa proposição. Então, invertemos os valores. Então, vamos ter falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, se queremos analisar o argumento, temos que observar quais são as linhas em que todas as premissas são verdadeiras. E no caso, nós temos somente uma premissa e é a premissa A implica não B. Então, temos que analisar o que vai acontecer nessas três linhas. Observe que nessas três linhas a consequência de fato é verdadeira. E, portanto, o argumento é correto. O argumento de fato segue. A partir de uma premissa A implica não B, podemos de fato concluir não A e B. Vamos então para o próximo item. No próximo item, nós temos o seguinte argumento: não B e não A e não B. E isso tem como consequência A. Observe o seguinte, vamos fazer novamente. Aqui de novo nós temos duas proposições atômicas e nós reescrevemos todas as possibilidades de combinação de valores de verdade. E começamos a fazer as composições necessárias. Primeiro o não B, que vai ficar falso, verdadeiro, apenas fazendo a oposição, o contrário do que acontece na linha do B, nas linhas do B. E fazemos agora o não A também, porque vamos precisar do não A para a segunda premissa. Para fazer o não A, observamos que vai ser verdadeiro na primeira linha, então falso, verdadeiro na segunda, então falso, falso na terceira, então verdadeiro, falso na quarta, então verdadeiro. Agora, o que precisamos fazer é a conjunção desses dois valores, não A e não B. E nesse caso, nós sabemos que vai ser verdadeiro somente quando ambas são verdadeiras. E observe que isso vai acontecer somente na última linha, na linha 4. Nas demais, sempre ao menos uma das duas é falsa e, portanto, o valor vai ser falso. Note que agora nós precisamos fazer a negação desse valor e, portanto, vamos inverter os valores. Então, falso vira verdadeiro, verdadeiro vira falso e teremos a tabela verdadeiro, 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 falso. Agora, vamos somente para efeito de simplificação, vamos reescrever a tabela do A, que é só copiar o que acontece na primeira linha. Agora, o que precisamos fazer é o seguinte: precisamos observar, anotar quem são as linhas verdadeiras das nossas premissas. Nossas premissas são o não B e não A e não B. Então, vamos observar quais são as premissas verdadeiras para o não B. Elas acontecem na segunda linha e na quarta, como a gente vê em verde. E agora vamos para a segunda premissa, que é o que acontece na penúltima linha, ou na penúltima coluna. Então, vamos ter que a segunda premissa ela é verdadeira na primeira linha, na segunda linha e na terceira. Observe que somente a segunda linha é uma linha em que ambas as premissas são verdadeiras. E é essa linha que nós temos que avaliar para saber se o argumento procede. Nessa linha, observe que o A de fato é verdadeiro e, portanto, o argumento de fato funciona, o argumento é correto. Vamos então continuar com o item 4. O item 4 da nossa lista de exercícios, ele diz o seguinte: nós temos A implica B, B implica C e A implica C. Observe que agora nós temos três proposições. Então, nossa tabela vai mudar um pouco.
nós precisamos agora entender quais são todas as combinações de valores de verdades para A, B e C. E, portanto, nós vamos ter uma tabela com 8 linhas, certo? 8 linhas, que é 2 elevado a 3. Nós temos 3 proposições atômicas. Para saber o número de tabelas, nós fazemos 2 elevado ao número de proposições atômicas. Então, vamos ter 8 linhas. Isso é importante para a gente não esquecer de nenhuma combinação de valor. E nós fazemos do seguinte modo. Nós começamos colocando 4 verdadeiras, 4 falsas para o A, e fazemos alternadamente isso agora de 2 em 2 vezes. Então, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E, por fim, verdadeiro, falso alternadamente para o C. Isso nos garante que nós não esquecemos nenhuma possibilidade. É um modo prático de você fazer essa parte inicial da tabela sem esquecer nenhuma possível combinação. Agora, vamos determinar as composições necessárias para julgar esse argumento. Então, vamos começar com a proposição A implica B. Observe que A implica B, ela vai ser falso somente quando A é verdadeiro e B é falso. E isso vai acontecer somente na linha 3 e na linha 4, certo? Na terceira e na quarta linha. Então, anotamos aqui que vai ser falso nessas linhas e nas demais será verdadeiro. Agora, continuamos com a mesma coisa, só que agora para B implica C. Observe que as linhas em que B é verdadeiro e C é falso são a linha 2, a segunda linha, e a linha 6, a sexta linha, que a gente vê aqui em verde. Nessas duas linhas, a implicação de fato vai ser falso e todas as demais vão ser verdadeiras. Agora fazemos para a consequência, que seria A implica C. De novo, nós observamos quais são as linhas em que A é verdadeiro e C é falso. Isso vai acontecer na segunda linha e na quarta. Então, nessas linhas nós vamos ter falso e nas demais verdadeiro. Agora vem a parte importante. Nós temos que observar quais são as linhas em que as premissas são verdadeiras e avaliar o que acontece com a consequência. Então, vamos anotar aqui quem são as linhas verdadeiras em que ambas são verdadeiras, em que ambas as premissas são verdadeiras. Isso vai acontecer na primeira linha, na quinta linha, na sétima e na oitava. Observe que agora que a gente determinou isso, vamos observar o que acontece com a consequência. A consequência vai ser verdadeira em todos esses casos. E por isso nós vamos dizer que esse argumento de fato procede. O que está acontecendo aqui nesse caso, se você observar, é que A implica B, B implica C, logo A implica C. Isso se chama transitividade. É algo como José é maior do que João, Carlos é maior do que José e, portanto, Carlos é maior do que João. É algo similar. Essas são propriedades de transitividade, certo? E aqui é mais uma. A relação de implicação, ela é transitiva. É isso que a gente concluiu aqui com esse argumento. Vamos então agora para o item 5, o item de número 5. O item de número 5, ele diz o seguinte. Nós temos o seguinte argumento. A implica B, A implica C, A implica B e C. Vamos verificar se esse argumento de fato procede. E novamente nós temos 3 proposições, nós vamos escrever todas as combinações possíveis como fizemos para o item anterior. Nesse caso nós temos essa tabela. E agora nós seguimos com a análise de cada uma das partículas. Então novamente A implica B, as linhas em que A é verdadeiro e B é falso vão resultar em algo falso. Portanto, na terceira e na quarta linha é falso, nas demais é verdadeiro. Agora, na segunda premissa, que seria A implica C, nós teremos que A tem que ser verdadeiro e C tem que ser falso. E isso vai acontecer na segunda linha e na quarta, como nós vemos aqui. Nessas duas linhas vamos ter falso e nas demais vamos ter verdadeiro. Agora nós precisamos escrever o que acontece na consequência. Começamos com A e C, que é uma parte do que acontece na consequência. B e C, ele vai ser verdadeiro exatamente nos casos em que B e C são verdadeiros. E isso vai acontecer na primeira e na quinta linha. Agora, avaliamos a implicação A implica B e C. E nesse caso, nós temos que analisar os casos em que A é verdadeiro
e B e C é falso. E isso vai acontecer exatamente nas linhas 2, 3 e 4. Então, nessas linhas vamos ter algo falso e nas demais vamos ter verdadeiro. Agora, nós anotamos todos os casos em que as premissas são verdadeiras. Então, isso vai acontecer nas duas primeiras linhas e nas 4 últimas para a primeira premissa. Vai também acontecer na primeira linha, na terceira linha e nas 4 últimas para a segunda. Então, as linhas em que ambas são verdadeiras são a primeira, exatamente a primeira linha, e as 4 últimas. E observe que a consequência, de fato, ela é verdadeira nessas linhas em particular. Na linha 2, a premissa 1, a primeira premissa, A implica B, ela é verdadeira, porém, A implica C é falso, e, portanto, não importa o que acontece nessa linha. Nós queremos saber somente os casos em que todas as premissas são verdadeiras e aí avaliar o que acontece na consequência. Então vamos agora para o próximo item. O próximo item, ele vai ser algo similar. Ele vai acontecer a mesma coisa, só que agora com um ou, certo? Eu troquei o e pelo ou. E nesse caso, o que vamos fazer é só reproduzir aquilo que precisamos, aquilo que a gente ainda não sabe. Nós já temos a tabela para o A implica B, temos a tabela para o A implica C, e agora vamos fazer a tabela para o B ou C, que é o que tem de novo aqui na consequência. Nesse caso, B ou C é verdadeiro em todos os casos em que nem algum deles é verdadeiro, e é falso exatamente nos casos em que ambas são falsas. Então vai acontecer isso na quarta linha e na última linha. Nas demais vai ser verdadeiro. Agora, A implica B ou C vai ser falso exatamente nos casos em que a premissa é verdadeira e a consequência é falsa. Então isso vai acontecer somente na quarta linha. Nas demais vai ser verdadeiro. E novamente nós avaliamos quem são as condições em que ambas as premissas são verdadeiras. Isso vai acontecer, como no outro caso, na primeira linha e nas 4 últimas, e nessas linhas, de fato, a consequência vai ser verdadeira. Vamos agora, então, para o item 7, que seria o seguinte. Nós temos A e B negado, nós temos não A ou não B implica C, e isso tem como consequência C. E aqui, de novo, nós temos 3 variáveis proposicionais e, portanto, nós precisamos fazer a tabela para esses 3 valores. E nós fazemos isso como já viemos fazendo até o momento. Escrevemos todas as possibilidades de combinação entre esses valores. E começamos a determinar cada uma das partículas que ocorre nesse argumento. Veja, A e B vai ser falso somente quando ambas são falsas e, portanto, nas duas últimas linhas. Depois fazemos a negação disso, que vai nos dar falso em todas as linhas, exceto as duas últimas, que vão ser verdadeiras, só fazendo a inversão do que acontece na linha anterior. E vamos agora para a segunda parte, a segunda premissa, que teria como partícula, primeiro, o não A ou não B, que vamos fazer aqui juntando os dois já, né? Em vez de fazer primeiro não A ou não B, vamos já fazer direto. Como que vamos fazer direto? Qual é a condição para que não A ou não B seja falso? É exatamente quando ambas são verdadeiras. E, portanto, isso vai acontecer exatamente nas primeiras duas linhas. E nesse caso, vamos ter falso nas duas primeiras linhas e verdadeiros em todas as demais. Depois, nós escrevemos a implicação de não A ou B, ou não B, implica C. E para isso, precisamos determinar os casos em que a premissa é verdadeira e a consequência é falsa. A premissa ser verdadeira é o que acontece em não A ou não B, e o que acontece na consequência seria C. Então, vai ser falso exatamente nas linhas que anotamos aqui, que seria a linha número 4 e a linha número 6. Nesses casos, nós vamos ter que a implicação ela é falsa. Tem mais um caso, desculpa, que seria a última linha, que também teríamos verdadeiro e a consequência como falso. Então, temos como falso nas linhas 4, 6 e 8. Nas demais, temos verdadeiro.
Agora, nós vamos observar o que acontece com a consequência, que é simplesmente C. Observe que C vai ter essa tabela, que é simplesmente a cópia do que acontece do outro lado. Então, agora, observamos as linhas em que ambas as premissas são verdadeiras. Então, vamos observar as linhas em que ambas as premissas são verdadeiras são exatamente a linha de número 7. Somente a linha de número 7, a sétima linha, é uma linha em que tanto a primeira premissa quanto a segunda premissa são de fato verdadeiras. E é nessa linha que nós avaliamos se a consequência de fato segue. E ela de fato segue. C é verdadeiro nessa linha. Vamos então agora para o item 8. O item 8 ele faz o seguinte, ele também tem 3 proposições, mas ele tem uma quarta, que seria a proposição D. E como que vamos fazer para tratar esse caso? Observe que a questão de número 8, ela agora tem 4 variáveis proposicionais. E esse caso, ele é um pouco mais complicado, porque o número de linhas começa a ficar muito grande. Quando temos 4 variáveis proposicionais, 2 elevado a 4 é 16. 16 já são muitas linhas para fazer uma análise. Imagine se fossem 5. Teríamos 32 linhas. Seria difícil até ter espaço em um papel para fazer tantas possibilidades. Então, nós precisamos encontrar um modo melhor. E aqui no canal nós temos um curso que foi ministrado pelo Edgar sobre o método de Tableau. E essa questão em específico eu vou resolver com o método de Tableau e eu vou deixar para vocês aqui um link para vocês acompanharem esse curso do Edgar, que é muito bom. Ele facilita bastante a análise desse tipo de problema. Para analisar em Tableau se um argumento procede, o que eu preciso fazer é anotar cada uma das premissas como verdadeira e a consequência como falsa. E isso tem que gerar um Tableau que todos os ramos fecham. Certo? Então aqui nós escrevemos exatamente a parte inicial do Tableau, que seria escrever as premissas com a anotação verdadeira e a consequência com a anotação falsa. Isso tem que gerar um Tableau fechado. Como que a gente faz isso? Nós usamos as regras do Tableau. Então, vamos começar usando a regra do Tableau para a, para a última linha, que seria falso da consequência, que é A implica D. A linha falso para A implica D, ela gera no Tableau verdadeiro A e falso D. Certo? Isso são regras do Tableau, que exploram quais são as condições para que uma proposição tenha aquele valor de verdade. É como se estivéssemos fazendo isso. Quais são as condições para que A implica D seja falso? A tem que ser verdadeiro e D tem que ser falso. E é isso que a gente está explorando de um certo modo aqui. E nós continuamos. Quando fazemos a aplicação de uma regra, temos que buscar uma outra fórmula para a qual a gente não aplicou a regra e aplicar a regra. Então observe o seguinte. Vamos agora aplicar a regra para a primeira fórmula. E verdadeiro para uma implicação ramifica, ou seja, gera dois ramos na nossa árvore do Tableau. Então vamos ter A de um lado e B e C do outro. E qual é a condição para que uma implicação seja verdadeira? Bom, basta que ou o antecedente seja falso ou o consequente seja verdadeiro. E é isso que a gente faz no nosso Tableau. Continuamos aqui observando que não precisamos mais trabalhar com o ramo esquerdo. Por quê? Ele fechou. E ele fechou porque no ramo em específico, né, em uma linha que sobe até o início, nós conseguimos observar que tem a contradição que A é falso e A é verdadeiro. Se encontramos uma contradição, o ramo fecha. Então, para determinar se o argumento é válido, nós temos que explorar as ramificações e observar que todas as ramificações possíveis fecham. Então, nós continuamos com o ramo que ainda está em aberto, que é o B e C. E nesse caso, vamos aplicar a regra do Tableau para o próprio B e C. B e C é verdadeiro exatamente quando B é verdadeiro e C é verdadeiro. Então, a regra, nesse caso, é simples. Mas já usamos ele. E o que falta agora
é aplicar a regra do tableau para a segunda forma, o B e C implica D. E nesse caso, o que vamos fazer é ramificar, porque lembra, a implicação, ela ramifica quando é verdadeira, porque a condição para que seja verdadeiro é que ou o antecedente seja falso, ou o consequente seja verdadeiro. Então, vamos ter como dois ramos aqui, B e C e D, e vamos ter falso para o primeiro, verdadeiro para o segundo. Observe que o segundo ramo, o ramo da direita, ele vai fechar, porque o D agora apareceu tanto como verdadeiro quanto como falso. E agora temos que simplesmente finalizar observando a regra para o B e C. B e C é falso quando pelo menos um é falso. Então, ou B é falso, ou o C é falso. E nós vamos ter o tabuleiro desse modo. E observe que o B acontece ali em cima como verdadeiro. Então, ele acontece como verdadeiro e como falso em um dos ramos. Ele acontece como falso, o C acontece como falso e como verdadeiro também nesse ramo. E, portanto, o tabuleiro está fechado. Não tem mais ramos abertos nesse tabuleau e, portanto, esse argumento é correto. Observem que, ainda que você não tenha conhecimento ainda do método tabuleau, aqui já dá para perceber que ele é muito mais rápido. Se tivéssemos que fazer 16 linhas, nós estaríamos ainda fazendo uma grande tabela com vários valores de verdade, poderíamos confundir, errar alguma regra. Então vale muito a pena aprender as regras, o método de Tableau para resolver, para determinar se um argumento é ou não correto. Então vamos agora para a segunda questão da nossa lista de exercícios, que é a questão que fala a relação de equivalência tem a seguinte tabela de verdade. Certo? Nós não tínhamos definido até o momento, ao menos não precisamente, qual seria esse novo símbolo proposicional, que é o da dupla seta. Nós tínhamos a seta, que sai do A para o B, que seria a implicação, e agora estamos introduzindo com esse exercício a dupla seta, que é a seta que a gente chama de equivalência. E a tabela dela vai ser a seguinte: quando ambas são verdadeiras, vai ser verdadeiro. Quando ambas são falsos, vai ser verdadeiro. E quando o valor delas é diferente, vai ser falso. Então, a tabela da equivalência ela é exatamente o seguinte: ela é verdadeira quando os valores de A e B são iguais, e ela é falsa quando os valores são diferentes. Esse é um modo prático de você entender o que está acontecendo na tabela da bi-implicação ou equivalência. Então agora, dado que agora conhecemos essa tabela de verdade, vamos demonstrar esses dois argumentos que são colocados aqui na questão 2. Vamos fazer eles agora em mais detalhes. Vamos agora reescrever o argumento, que seria A equivalente a B. Então, concluímos que A implica B e B implica A. Observe que aqui uma coisa muito importante está acontecendo. Especialmente quando analisamos a notação que estamos usando. Observe que a dupla seta, ela significa, ela implica, e no segundo exercício vamos ver que o contrário também vale, que existe uma seta de implicação de A para B e também de B para A. Isso, de um certo modo, compõe essa ideia de que é uma dupla seta que vai para os dois lados. Mas vamos demonstrar, agora que definimos a tabela da equivalência, que isso de fato é verdadeiro. E vamos fazer isso como viemos fazendo até o momento, que é elencar quais são os possíveis valores para A e B e observar as combinações. Nós conhecemos agora a tabela da implicação, que vai ser verdadeiro quando A e B são o mesmo valor, ou seja, na linha em que A e B são verdadeiros e na linha em que A e B são falsos. Nas outras duas vai ser falso. E agora vamos fazer as tabelas para o A implica B, B implica A e fazer a composição. Então começamos agora com A implica B, que vai ser falso somente quando A é verdadeiro e B é falso. Isso vai acontecer na segunda linha. E a tabela para o B implica A, que vai ser falso somente quando B é verdadeiro, que é a condição, e o A, que é a consequência, é falso. Isso vai acontecer na terceira linha. Nas demais, vai ser verdadeiro. Agora, fazemos a conjunção desses dois valores. E isso vai ser
verdadeiro somente quando ambos são verdadeiros. E observe que isso acontece exatamente na primeira e na última linha. Então, para avaliar se o argumento é correto, nós temos que avaliar as linhas em que a premissa é verdadeira. E a premissa é verdadeira exatamente na primeira linha e na última linha. E nessas linhas, de fato, observe que a consequência é verdadeira. E agora vamos para a segunda direção. E para fazer a segunda direção, nós observamos que não existe de fato uma mudança. A tabela vai ser exatamente a mesma. Mas agora nós mudamos quem estamos considerando que é a premissa e quem é a consequência. E observe, nossa premissa agora, que é o A implica B e B implica A, observamos quais são as linhas da tabela em que ele é verdadeiro. Isso vai acontecer na primeira e na última. E observe que a consequência, que seria A equivalente a B, vai ser de fato verdadeiro nessas duas linhas. E, portanto, ambos os argumentos são corretos. Um tem como o outro como consequência e o outro tem o um como consequência. Certo? Isso é importante para mostrar que existe uma equivalência entre esses dois conceitos. E vamos agora continuar com o exercício com um novo operador. Nós acabamos de definir um operador da equivalência e podemos definir operadores quaisquer. Basta escrever quem é a tabela de verdade para esse operador. Observe que nem todos os operadores vão ter um significado relevante. Porém, não existe nenhum impedimento para que possamos determinar um operador. Pode ser um operador, inclusive, de 3, que precisa de 3 variáveis para ocorrer. 4 e assim por diante. Mas não é necessário. E isso nós veremos quando estivermos falando das funções booleanas, certo? Agora vamos observar o que acontece nesse caso. Vamos ler agora o que está acontecendo nessa tabela. O que está acontecendo é que as linhas verdadeiras e falsas são: a primeira é falsa, a terceira é falsa, a segunda é verdadeira e a quarta é verdadeira. Observe que, de um certo modo, o que está acontecendo é que o A operado com B, ele é o oposto do B. Ele é exatamente o oposto do B. Então é por isso que aqui nós pedimos que se demonstre que A operado com B é equivalente a não B. E vamos verificar isso agora usando as tabelas de verdade. Agora que definimos um operador, vamos aplicar a tabela de verdade para ver que esse argumento de fato procede. E para isso, o que fazemos é simplesmente escrever a tabela de verdade e usar os operadores. Então copiamos simplesmente a tabela para o A estrela B, que é falso verdadeiro, e agora escrevemos a tabela para o não B. Observe que a tabela agora, para a equivalência, ela vai ser verdadeira quando os valores tanto de um quanto do outro são iguais e falso quando eles são diferentes. Mas observe que as tabelas de verdade, elas são de fato iguais, elas são falsas exatamente nos mesmos momentos e verdadeiras também nos mesmos momentos. E, portanto, essa equivalência procede. E o argumento é de fato verdadeiro. O argumento, no caso, é um argumento sem premissas e, nesse caso, nós chamamos de tautologia. Então, isso se trata de uma tautologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.